Oi, gente, bom dia. Acho que já estamos ao vivo. Vamos confirmar aqui. Vamos fazer o seguinte, antes da gente se apresentar e falar, vamos deixar o pessoal que está no chat dizer se a gente está ao vivo, que aí a gente vê se eles estão interagindo com a gente de verdade. Vamos esperar aqui no chat. Se alguém disser que a gente está ao vivo, a gente começa. E aí, galera, a gente está ao vivo, vocês estão nos ouvindo? Estou vendo quem está entrando aqui, vários corretores do nosso Brasil. Que maravilha! Nosso time está aqui também. Já nos disseram que a gente está ao vivo, então agora sim, de verdade, a gente pode começar. Bom dia, bom dia. É uma pena que nesse tipo de transmissão a gente só enxerga os convidados, né? A gente não consegue enxergar todas as pessoas que estão se conectando com a gente. Mas eu queria, primeiramente, agradecer ao grande número de corretores que se inscreveu para essa nossa primeira live, que ela tem um nome, e o nome dela é ESE Conexão Corretor. E isso tem muito mais do que um nome, tem muita coisa por trás disso que a gente quer falar para os nossos corretores, e a gente quer estar muito próximo, cada vez mais próximo de todos os corretores, e por isso a gente pensou em trazer esse encontro mensal que vai acontecer todas as quartas-feiras, na segunda quarta-feira, na segunda semana de cada mês, sempre às quartas-feiras, às 10 horas, a gente vai estar trazendo aqui alguém da nossa companhia para falar para os nossos corretores, para trazer situações de mercado. Não é um encontro para a gente falar especificamente dos nossos produtos, mas falar das nossas linhas de comercialização e falar o que o mercado está fazendo. E para abrir essa live, essa primeira live desse nosso programa ESE Conexão Corretor, eu vou primeiro apresentar para vocês quem está aqui comigo hoje. Primeiro, eu sou a Andréia Araújo, responsável pelas filiais do canal Middle da ESE Seguros, e estou aqui na companhia do meu diretor, Valdecir Schilling, e do nosso querido Luiz Paulo, que ninguém sabe quem é Luiz Paulo, mas se a gente falar que é o paulista, todo mundo vai saber quem está com a gente. Vou apresentar um pouquinho mais os nossos meninos, os nossos guris que estão aqui, que vão hoje tocar essa live. Então, o Valdecir, para quem não conhece, é um guri que está há pouco tempo no mercado. Ele, na verdade, no mini currículo dele, ele colocou 23 anos, mas eu acho que é muito mais, tá, gente? Então, o Valdecir, ele tem formação em Ciências da Computação e em Direito, tem um MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, está há 23 anos no nosso mercado e já passou aí por grandes players do mercado segurador, como Unibanco Corporate, MetLife, Zurich, e hoje brilha na ESE, respondendo pela área comercial aí do nosso Brasil. Bom dia, meu diretor, Valdecir Schilling, seja muito bem-vindo à nossa primeira live, aí capitaneada por você, né, pela sua ideia de estar mais próximo cada vez dos nossos corretores. Eu já vou te passar a palavra, só antes vou falar um pouquinho da estrela da nossa manhã aqui, né, o nosso querido Paulista, que é um guri também. Na verdade, gente, eles têm essa carinha aí, mas ninguém não cozinha na primeira fervura, é tudo gente de muito tempo no mercado. Paulista, 15 anos focado em seguro garantido. 80-10. Oi? 15, o Paulista, então. Eu nem vou usar o Luiz Paulo, porque ninguém chama ele de Luiz Paulo. Ele é o Paulista, vai ser sempre o Paulista. E o Paulista está há 15 anos no mercado de seguros, todos esses anos dedicados à análise de projetos e estruturação de riscos no seguro garantia. Formado em administração e pós-graduado e com pós-graduação, MBA, sempre na área de mercado financeiro, é uma das estrelas aqui da ESE. E antes de passar a palavra para o Valdecir, eu gostaria de reforçar isso. Quem já opera com a ESE, quem ainda não opera, quem já opera percebe, quem não opera vai perceber que a gente tem, de fato, um corpo técnico fantástico, que eu tenho certeza se destaca aí dentre todas as seguradoras de mercado. É realmente um corpo técnico de peso, assim como uma área comercial também, mas o nosso corpo técnico, de fato, é um corpo técnico muito orientado para o negócio, muito parceiro da área comercial, e eu acho que essa combinação, a gente andando todo mundo de mãos dadas, a gente entrega com certeza muito mais excelência para o nosso parceiro corretor. Dito isso, agradeço a participação de todos, passo a palavra para o Valdecir, que vai falar um pouquinho da ESE, e já a gente joga a bola para a estrela da manhã, que é o Paulista. Muito obrigada pela participação de todos. Valdecir, é contigo. Bom dia, André. Bom dia, Paulista.
Bom, primeiro, André, obrigado pelo guri, né? Tanto para mim, principalmente para o paulista, né? Que é um pouquinho mais avançado do que eu, mas enfim. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer imensamente a presença de todos, né? Essa é a nossa primeira live, ESE Conexão Corretor. O intuito aqui é, didaticamente, apresentarmos o produto uma vez por mês, né? Sempre na segunda quinzena do mês, para que a gente possa desmistificar o seguro, mostrar os detalhes de cada produto, né? Que a gente possa compartilhar as melhores práticas e assim a gente poder também passar um pouco mais da ESE, né? A ESE, uma companhia jovem brasileira, vamos fazer agora em outubro o nosso 5º ano de aniversário, uma companhia multicanais, multiprodutos, a gente opera praticamente em todas as linhas do nosso mercado, em especial hoje vamos focar no Garantia, que foi a linha de introdução no início da nossa operação, né? Uma linha extremamente importante, não só para nós, para a companhia, mas em especial para o mercado, né? Então, a importância do Garantia será dada nessa primeira live e, na sequência, a gente segue com os outros produtos. Muito obrigado pela presença e a gente vai conversando ao longo aí da live. Paulista, a palavra é sua, meu amigo. Obrigado. Bom dia, André. Bom dia, Bom dia. Bom dia a todos presentes aí. Dia dos Namorados, a gente vai falar um pouquinho de amor ao seguro-garantia, né? Sim, então, sim. Vamos contar um pouco dessa história aí do produto, tentar tirar desmistificar o produto de uma forma que possa ser mais fácil de comercializar, de integrar. A ESE é multiproduto, é multicanal, então sempre existe essa possibilidade da gente conseguir trazer oportunidades de negócio aos nossos parceiros, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a apresentação para falar um pouquinho do seguro garantia, tá? Só me confirme a hora que vocês estiverem vendo a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela, por favor? Sim. Sim? Tá bom. Vamos lá. Falar um pouquinho de seguro-garantia, né? Talvez quem tem um pouco de familiaridade com o produto, ou quem entende um pouco do produto, e às vezes numa reunião de família ou encontro com os amigos, né? Nunca, ou se foi questionado, né? Com o que você trabalha, não preferiu responder que era dentista, ao invés de dizer que trabalha com seguro-garantia e ter que explicar efetivamente o que é o seguro-garantia, né? Desmistificar esse produto, né? É muito mais fácil você, de repente, tratar de outros produtos do que a linha de negócios que compreende o seguro-garantia, tá? Mas de uma maneira simples, né, para o conceito de produto de seguro-garantia, ele visa garantir as obrigações contratuais, tá? Ou processuais. Então, ele visa estabelecer uma relação de confiança ou de comprometimento de cumprimento das obrigações. E onde que ele pode ser empreendido? Onde é que ele pode ser utilizado? Ele pode ser empreendido nas licitações, quando ele visa garantir as habilitações técnicas, econômicas e financeiras das empresas que queiram participar, podendo ser, obviamente, em grande parte em licitações públicas, mas também em licitações privadas, tá? Ele também pode ser utilizado nos contratos, né? Nos contratos públicos, privados, em que se estabeleça uma relação de obrigação de cumprimento do objeto que é o proposto, tá? E também nas ações judiciais, na qual ele resguarda eventualmente uma obrigação de pagar ou de fazer da companhia em relação aos processos judiciais, que pode ser civil, fiscal ou trabalhista, tá? Então, permite à empresa recorrer de algumas decisões e no qual a seguradora tem como obrigação realizar o pagamento, tá? A regulação hoje do produto, do seguro-garantia, ela está toda pautada pela circular SUSEP 662, mais recente, né? Que foi instaurada agora em abril de 2022, tá? Mas como que funciona o seguro-garantia? Como é que é essa relação de obrigação, né? Qual que é a particularidade do produto? Então, o tomador é quem toma a pólice, né? Então, é a pessoa jurídica que tem uma obrigação a ser contratada, tá? Que visa garantir a obrigação ou o cumprimento de algum objeto que é proposto, tá? O segurado, quem é o segurado? Ele é o beneficiário, é o credor da obrigação, é o dono do contrato, é para ele que vai se reportar todas as condições ou estabelecimento das condições a serem garantidas, tá? Efetivamente, o segurado ele pode ser público ou privado, tá? E a parte que garante essa relação do tomador perante o segurado é a seguradora, que é a empresa devidamente cadastrada e autorizada pela SUSEP para emissão de apólice e visa garantir alguma obrigação de descumprimento contratual por parte do tomador ou do que está sendo garantido do escopo, tá?
Vamos lá. Onde é que a gente pode encontrar os tipos de contratos, né? Quais os tipos de contratos ou obrigações que a gente pode encontrar? Então, a gente pode encontrar o seguro-garantia nas obrigações de metrô, de trens, né? Linha amarela, linha 7, linha 8 em São Paulo. A gente pode encontrar em portos, em transporte público, né? Grande parte hoje das concessões dos transportes públicos dos municípios e até intermunicipais são realizados através de concessões. Nas rodovias, né? Quem nunca aqui, de repente, estava viajando e estava numa estrada e não preferiu pagar um pedágio para que se tivesse acesso a um asfalto melhor, a um posto de atendimento mais especializado, ao invés de ficar andando nas estradas que efetivamente não tem qualquer, né, conservação ou manutenção. Nos próprios aeroportos, que a gente tem algumas concessões, né, o principal aeroporto do país, hoje, ele é concedido à iniciativa privada por um determinado período de exploração, né? E ao redor dos aeroportos, a gente também tem outros tipos de serviços que também são concessões, né? Como aluguéis de carros. Dentro dos próprios aeroportos, a gente tem, por exemplo, as concessões de uso de espaço, né? Então, quando a gente está lá, a própria ESE tem a concessão do direito de imagem ali no aeroporto de Congonhas, né? Para quem desembarca em Congonhas, ali tem os monitores do qual passa a propaganda da companhia. O pessoal da massagem, que às vezes a gente está ali no aeroporto, aquelas cadeiras, aquela é uma concessão, ou seja, ali tem um seguro-garantia. Por quê? Porque você tem uma condição de melhoria, de benfeitoria que tem que ser feita, e para que isso aconteça, aquele espaço, né, para que ele possa utilizar aquele espaço para explorar a sua atividade, ele paga ou um valor fixo ou repassa algum valor mensal da receita que ele tem para o segurado, né? Então, ali tem o seguro-garantia. Nas questões de permutas de terrenos, nos projetos habitacionais, a gente tem seguro-garantia. Os projetos hidrelétricos que a gente tem, as PCHs, as linhas de transmissão, distribuição, tudo isso, a gente tem as possibilidades de seguro-garantia. Na indústria petrolífera, a gente também tem a possibilidade de seguro-garantia, né? Acho que muitas vezes, antes da efetiva extração de petróleo, que é quando a empresa paga ali, né, tem uma questão de royalties, né, que efetivamente não entra a questão do seguro, mas quando uma empresa detém a propriedade para a exploração de algum tipo de bloco ou de bacia, ela vai realizar um estudo da bacia hidrográfica, 2D, 3D, para saber onde é que tem os potenciais de exploração, ou seja, de gás, de petróleo. Então, ali tem o seguro de garantia. Quando efetivamente se termina a obrigação de extração de petróleo para fazer todo aquele descomissionamento, retirada de maquinário, de equipamentos, também tem o seguro garantia para descomissionamento. Saneamento, a gente também tem boa parte, a gente sabe que hoje no país, né, tudo que aquilo que é deficitário, que o Estado, ou o governo, ou o município não tem condições de dar à população, eles transferem à iniciativa privada como forma de tentar melhorar a prestação de serviço. Obviamente que em alguns tipos de contrato, a gente vai ter a obrigação paga diretamente por nós, pela população, como usuário, como pedágio que a gente paga, e outros a gente vai ter uma questão de subsídio do governo intercedendo no pagamento de uma parte dessa tarifa, né? Então, que é o que a gente chama de PPP, a parceria público-privada, né? O governo paga, em tese, um pedaço ou 100% da obrigação como contraprestação, e se tiver algum saldo residual, nós como usuários, como população, a gente também paga outros pedaços, tá? Então, assim, se a gente parar para pensar, tem até outros tipos de modelos de negócios que cabem o seguro-garantia. Por exemplo, presídios, né? Em Minas Gerais, a gente tem alguns presídios que foram transferidos à iniciativa privada. Mais recentemente, a gente também teve alguns processos de licitação que aconteceram para transferência à iniciativa privada desse tipo de unidade de negócio. Iluminação pública, que é um tipo de modelo também de negócio que está bastante em alta. Diversos municípios transferindo à iniciativa privada o direito de melhoria, de iluminação. Para quê? Para redução de custo, né? Tudo aquilo que o Estado, o município ou o governo transfere à iniciativa privada, ele deixa de ter uma obrigação de investimento ou de cumprir com aquele papel perante a população e pode se dedicar a investir em outros modelos de negócios, né? A saúde, a gente também tem hospitais, enfim, a toda aquela prestação de serviço básica, tá? Eu acho que um pouco do que a gente fala aí sobre o seguro-garantia, do medo que a gente tem, ou do receio sobre a complexidade do produto, advém muito do número de modalidades que a gente tem para tratar com o nosso cliente, né? Então, o receio talvez é de como a gente pode conseguir orientar o nosso cliente na contratação mais efetiva, na contratação mais correta do produto, tá? Então, a ideia desse slide aqui
é trazer um pouco desse sentido para vocês, para que se entenda um pouco isso. Obviamente, cada seguradora tem o seu racional de empreender, mas como produto, a gente consegue fazer uma separação de modalidades, e aí eu vou passar uma a uma para tentar trazer para vocês um pouco do contexto simples dessas modalidades, da forma como elas podem ser atuadas, e trazendo exemplos práticos da aplicação delas, tá? Então, assim, nas garantias de licitante, como a gente falou logo no início, ela vai garantir uma obrigação de qualificação técnica e econômica num processo licitatório, público ou privado, né? Algumas empresas privadas, muitas de capital aberto, acabam realizando esse tipo de licitação, tá? Então, é um escopo simples. O que a gente garante nesse escopo de licitação? Que a proposta, ele vai honrar com aquela proposta, que ele vai assinar o contrato, né? Então, qualquer impasse que ocorra dessa desistência, você tem o acionamento da garantia, tá? O performance. Aqui, só um ponto antes, para elucidar um pouco melhor, nessa divisão que a gente tem aqui de tradicionais e financeiras, por que a gente faz essa divisão? Porque, basicamente, as garantias tradicionais são aquelas que a gente resguarda alguma obrigação de pagamento de prejuízo, né? Ou seja, a empresa ou o contrato, ele é por medição, ou a empresa detém aquele ativo, né? Quando a gente fala de garantias de linhas financeiras, a obrigação é unicamente exclusiva de pagar. Então, ou a gente está resguardando algum tipo de passivo, né, da companhia. Então, por isso que tem essa divisão. E muitas vezes, quando a gente, né, vocês corretores que acabam acessando as seguradoras e encaminham as informações financeiras, percebem que muitas vezes tem uma aprovação para determinados tipos de modalidade, para alguns determinados tipos de risco, e para outras modalidades você acaba não tendo essa aprovação. Por quê? É por conta disso. O crédito, ele vai analisar a condição financeira de pagar. Ou seja, se aquela obrigação é um contrato tradicional, muitas vezes a linha de crédito pode ser maior e com taxas mais atrativas do que uma linha financeira, tá? Então, por isso, muitas vezes há essa distinção em relação tanto à precificação quanto à linha de crédito que a seguradora acaba autorizando as empresas a atuar, tá? Então, de um lado, a gente sempre vai ter o tradicional e do outro as garantias financeiras, tá? Nas garantias tradicionais, por exemplo, de performance, a gente também tem uma outra separação, que é o seguinte: a gente tem as garantias de projetos estruturados e de garantias efetivamente tradicionais. Vamos lá. O que são os projetos estruturados? Vamos pensar numa rodovia, né? A rodovia é uma empresa que entra num processo licitatório para a exploração de uma determinada atividade de rodovia ou até mesmo do aeroporto, né? Qualquer que seja esse tipo de ativo, ela vai deter a posse daquele ativo. Então, aquela rodovia, ela vai gerar a minha receita. Eu, como empresa que fui vencedora do processo licitatório, ela vai gerar a receita interna. Eu tenho uma obrigação de investimento, eu tenho uma obrigação de melhoria, de custo, de despesa e tudo mais. Então, mas aquele ativo, ele é de propriedade da empresa. Então, ele tem um valor intrínseco, né? Se eu paguei por aquilo, se eu coloquei algum recurso adicional, aquele valor, ele fica de posse do meu ativo, né? De posse da empresa. Diferente, por exemplo, de um tradicional, no qual eu, como empresa, como tomador, que vou contratar esta pólice, um determinado segurado, ele fala o seguinte: olha, você não está honrando com as obrigações, você não está cumprindo com o contrato, eu vou te substituir. Eu não tenho qualquer propriedade sobre aquele ativo, né? Eu, como empresa. Então, eu não gero receita, eu sou a fonte recebedora de recursos, diferente quando eu tenho um ativo. Então, a diferença do tradicional, projeto estruturado, e tradicional efetivamente, é basicamente nesse conceito de deter o ativo. Isso tem valor intrínseco, gera receita, gera investimento, e se porventura houver algum descumprimento contratual, eu vou fazer a apuração de prejuízo, mas aquilo tem um valor, tá? Então, essa é a principal diferença quando a gente trata de alguns tipos de modelos de negócios que também acarretam em questões de linhas de crédito e também em precificações diferentes, tá? Então, dentro do performance, a gente tem alguns escopos de atuação. Então, a gente tem concessão, consultor, prestador de serviço e fornecedor. Como é que a gente consegue distinguir esses tipos de obrigações, ou como é que eu consigo, de repente, orientar meu cliente a melhor contratação? Vamos pegar como exemplo a construção de um parque eólico, tá? Para construir um parque eólico, eu vou ter que fazer uma parte de as vias de acesso, vou ter que fazer o canteiro de obras, a parte de concretagem. Então, para que isso aconteça, se firma um contrato de construção, ou seja, eu vou trazer uma empresa especializada para realizar esse tipo de serviço. E aí, dentro do contrato, vai existir as obrigações para apresentação da garantia. Vai se determinar um valor sobre o percentual, vai se determinar o valor através de um percentual do valor do contrato, tá? Geralmente, em contratos públicos, é de 10%,
ou de 5% a 10%, em contratos privados isso pode chegar até 30% do valor do contrato, tá? Aí, por exemplo, beleza, a gente fez, a empresa foi lá, vai fazer o parque eólico, ela vai fazer toda a questão de obra civil, vai fazer o canteiro de obras, a gente precisa de uma empresa para questões de fornecimento dos aerogeradores. Então, vou firmar um contrato específico de fornecimento desses aerogeradores, tá? Ao chegar esses aerogeradores no canteiro de obras, eu posso ter um outro tipo de contrato, que é o pessoal da montagem e manutenção. Então, vou firmar um contrato de prestação de serviço que vai fazer a montagem e a manutenção desse empreendimento eólico, tá? Então, dentro de um único empreendimento, existe uma vasta possibilidade de apresentações do seguro-garantia ou de oportunidades de negócios que podem ser angariados. De uma empresa que vai fazer tão somente a parte civil, que uma que vai fazer o fornecimento, uma outra que vai fazer a prestação de serviço, isso envolve mão de obra. Quando a gente olha para a cadeia toda para baixo, né, a gente vê que tem um escopo muito grande de obrigações. Percebam que o volume ou que as unidades de negócio elas começam a melhorar ou a se desenvolver quando a gente tem um processo de licitação muito grande. Então, quando a gente tem, por exemplo, leilões de linha de transmissão, leilão de empreendimentos de geração, quando a gente tem leilões de aeroportos, uns 4 de saneamentos, 4, 5 meses, começam a aparecer garantias que a gente chama que é tradicionais. Ou seja, a empresa ganhou um processo de licitação, ela foi tomadora nessa obrigação perante o segurado, né, que é um órgão público, ela passa a ser o segurado na obrigação de um contrato privado e contrata toda uma cadeia para baixo. Então, ela vai contratar a empresa que vai fazer todo o escopo para cumprir com o contrato com o objeto principal, tá? Então, tem toda essa... Sempre quando vocês tiverem algum processo de licitação, percebam que 3, 4 meses depois, geralmente da assinatura do contrato, tem-se um crescimento muito grande do volume de contratações ou de obrigações desses contratos tradicionais, tá? E eles são tradicionais, por que a gente chama eles de tradicionais? Porque são contratos por medição. Então, o tradicional, o contrato padrão que a gente tem, você faz uma contratação, executa a empresa que é a tomadora da pólice, executa esse serviço, apresenta a nota para o segurado no final do mês e ele faz o pagamento, tá? Então, esse é um ciclo vicioso de cumprimento das obrigações, tá? Dentro desse escopo de obrigações, muitos contratos também vão trazer a questão de manutenção corretiva, que é a próxima modalidade. O que é manutenção corretiva? A gente não pode confundir aqui, em alguns contratos, que traz a garantia técnica. Garantia técnica é a garantia prevista no Código do Processo Civil, por 5 anos, né, dos equipamentos e tudo mais. Então, não é esse tipo de garantia. A manutenção corretiva, ele vai garantir alguma disfunção, alguma troca de equipamento, porque não está com a potência ideal, ou porque apresentou algum tipo de falha, ou que necessita algum tipo de correção. Geralmente, essa manutenção corretiva, ela é contratada imediatamente ao performance, né? Apesar que ela sempre tem o seu início de eficácia após o cumprimento da obrigação do contrato. Então, se eu tenho a construção de um parque eólico, né, no contrato está previsto lá 12 meses ou 24, 36 meses de obra. Posterior a este prazo, por mais 12 meses ou 24 meses, tem-se a manutenção corretiva. O que a gente recomenda? Que essa garantia de manutenção corretiva seja feita a contratação imediatamente junto com a garantia de performance. Por quê? Não é obrigatório, mas por que a gente recomenda isso? Vamos supor que, como a gente falou, todo contrato, toda prerrogativa, ela tem uma avaliação de risco e de crédito. Então, vamos supor que um cliente acabe não fazendo a contratação desse produto da manutenção corretiva do contrato de performance, né? Ele fala assim, não, eu não vou ter esse custo agora, nesse momento, eu prefiro, quando eu terminar a minha obrigação de contrato, fazer a contratação da manutenção corretiva, tá? Qual que é o risco aqui? Se lá na frente o contrato não for bem performado, se de repente a empresa apresentar deterioração financeira, certamente a contratação desse seguro vai ser muito mais difícil. E outra, se de repente foi contratado o seguro numa determinada seguradora e de fato isso aconteceu e não se consegue colocar este risco nesta mesma seguradora, vai se tentar colocar em outra, pode ser que haja uma resistência. Por quê? Porque a empresa que não garantiu é um contrato em andamento. A empresa que não garantiu performance, ela não vai entrar num risco da manutenção corretiva, porque a manutenção corretiva muitas vezes ela não é remunerada. Então não se sabe ao certo quanto de recurso ainda resta ser pago ao final do contrato, tá? Então, por conta disso, a gente sempre recomenda que nos contratos em que se preveja manutenção corretiva, seja feita a contratação imediatamente junto com o performance, por mais que seu início de eficácia seja após a conclusão da obrigação, né? Tá? Retenção de pagamento, também uma garantia tradicional,
também não é tão prevista em determinados tipos de contrato, mas pode acontecer. Qual que é o risco dessa garantia? Como a gente estava falando, né, do empreendimento solar, do empreendimento eólico, na execução desses contratos, quando o nosso tomador apresenta a fatura para receber o recurso pela medição, o segurado muitas vezes não vai pagar 100% daquele valor. Ele vai pagar 90%, 95%. Ele tira uma parte deste recurso, que é justamente esse 5%, 10%, que ele acaba repassando ao final da manutenção corretiva. Então, ele fica com aquele saldo em caixa, para que haja qualquer necessidade, ele faça o repasse ao nosso tomador. E a garantia de retenção de pagamento busca justamente isso, retirar aqueles valores que estavam retidos, que iriam ser pagos ao final do contrato ou ao final da manutenção corretiva, e sejam imediatamente antecipados ao tomador, tá? Qual que é o risco dessa garantia ou qual que é a prerrogativa de risco que a gente tem? Ou seja, se eu tiver qualquer descumprimento contratual, qualquer multa ou penalidade, quando o segurado tem esse 5% em caixa, o que ele faz? Olha, eu estou retirando aqui dessa conta reserva um determinado valor por conta de atrasos, por conta de penalidades ou por conta de multas que eu tive que, ou sobrecustos que eu tive que arcar, que não estavam previstos no escopo. Então, eu vou descontando esse valor. À medida que se apresenta uma garantia de retenção de pagamento, ele não tem de onde descontar. Então, da onde ele vai fazer o desconto? Da execução da apólice. Então, por isso também, apesar de ser uma garantia tradicional, ela tem uma conotação de risco mais agravado, tá? O adiantamento de pagamento. Aqui, a gente sabe que a gente tem um modelo de negócio que muitas vezes causa algum tipo de confusão de como orientar o meu cliente, de que forma que é possível fazer essa contratação, né? Porque ela se confunde muito com a garantia financeira de pagamento. Então, existem dois tipos, basicamente, de adiantamento de pagamento. No contrato tradicional, que é o que a gente fala que é o recurso que vai ser disposto para mobilização de obras, para início das contratações, para aquisição de insumos de matéria-prima. Então, vai se adiantar uma parte deste contrato, de 10%, 20%, 30%. Vai se adiantar junto e vai se requerer a garantia de adiantamento de pagamento. Alguns contratos, nessas modalidades de adiantamento de pagamento, infelizmente, prevêem a fiança bancária ao invés do seguro-garantia. Mas onde é previsto o seguro-garantia, a gente também recomenda a contratação do adiantamento de pagamento, com a manutenção corretiva, com performance, tá? Então, está dentro de um escopo de obrigação completa de risco. E o adiantamento de pagamento, ele vai servir de que forma? A partir do momento que o segurado adiantou uma parcela deste valor, ele também, das faturas que ele paga mensalmente ao nosso tomador, ele vai retirar um percentual e vai diminuindo este valor de obrigação de pagamento, tá? Então, ele vai amortizando o adiantamento de pagamento. Então, isso é uma das possibilidades. Qual que é outra possibilidade que a gente tem? É o adiantamento de pagamento por evento ou de escopo de contratação direta. Como funciona isso? Pedido de compra. Geralmente, as grandes montadoras, emitem pedidos de compra aos seus fornecedores, e aí tem esses fornecedores, por sua vez, que seriam os nossos tomadores, eles têm uma obrigação de tentar produzir aquele equipamento, né? Então, se eu tenho que produzir, por exemplo, um transformador, tem diversas peças dentro desse transformador. Então, como é que vai funcionar por evento? Então, vamos lá. No primeiro evento, para assinar o contrato, você tem direito a 10%. Então, a empresa tomadora vai pegar esses 10%, vai fazer o escopo inicial, vai assinar o contrato e vai fazer o escopo inicial para a construção desse transformador. Entreguei esse primeiro step. Eu preciso agora de um cabo, vou precisar de algum tipo de equipamento eletrônico. Tá. Para fazer isso, eu vou te adiantar mais 20%. Então, toma aqui os 20% que você vai fazer. Qual que é o benefício da questão do adiantamento de pagamento por evento? Não necessariamente você tem, como corretor ou como consultor do seu cliente, a obrigação de contratar esse seguro na mesma seguradora, né? Porque muitas vezes o adiantamento de pagamento ele tem uma restrição de percentual de contratação. Então, as seguradoras elas não vão resguardar, por exemplo, 100% do adiantamento de pagamento, porque efetivamente se entende que se está dando uma garantia muito mais de cunho financeiro do que uma garantia para amortização ou para pagamentos de eventos. Tá? Então, o que se faz? Geralmente vai se contratando. O primeiro evento eu contrato na empresa A, na seguradora A, o segundo evento na B. Então, vai se administrando até pelas linhas de crédito que as companhias têm. Tá? Então, essa é a finalidade do adiantamento de pagamento. O executante consultor término de obras, né? A gente tem aqui os projetos habitacionais. Então, como eu falei, né? O seguro-garantia é muito empreendido e muito difundido nas questões de resguardar as obrigações
desse tipo de projeto. Anteriormente, o Casa Verde e Amarela, atualmente, pelo novo governo, Minha Casa Minha Vida. Tá? Ele serve basicamente para se resguardar de eventuais prejuízos da construção dos empreendimentos. Isso vale tanto para a parte de infraestrutura, né, quanto para a parte de manutenção, de qualquer tipo de defeitos, falhas, rachaduras que se tem ao produto. Então, você tem, dentro desse tipo de escopo, uma obrigação de atender a uma necessidade de contratação. Tá? Aqui, o executivo de consultor interno de obras, eu até fazer um parênteses aqui, tem esse tipo de produto, e a gente também, muitas vezes, na pessoa física, né, que nunca foi comprar um imóvel, um apartamento na planta, e não teve aquele medo, falar, puxa vida, eu vou botar um dinheiro aqui, será que essa construtora é confiável? Será que eu vou ter meu empreendimento? Né? Tem aquele medo, aquela angústia, né? O coração acelera, hoje eu vou assinar meu contrato lá de compra do meu imóvel. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês e que pouca gente utiliza justamente por esse medo do seguro-garantia, ou por talvez não conhecer ou não se aprofundar, é que você, como pessoa física, pode solicitar à construtora uma garantia de término de obra daquele empreendimento, da sua unidade. Então, você vai solicitar ela que ela emita uma apólice na seguradora, tendo você como beneficiário, ou às vezes um condomínio, e do qual a sua unidade está ali abarcada. Então, se porventura esse empreendimento, a consultora falir, não entregar seu empreendimento, você pode executar aquela apólice para ressarcir dos seus prejuízos, tá? Acho que muitas das pessoas não conhecem, né? Não tem por prática, né? Até porque não é amplamente divulgado esse tipo de garantia. Mas vocês podem solicitar, como pessoas físicas, a contratação pela incorporadora, pela construtora, desse tipo de garantia, tá? Um pouco sobre permuta. A ESE, a gente trabalha com 2 tipos de permuta, imobiliária e financeira, tá? A financeira, a gente faz as garantias atreladas à VGV, a Valor Geral de Vendas. Mas o que é a permuta? Então, se eu sou dono de um terreno, e aí ele tem uma excelente localização, ele tem um potencial construtivo, uma determinada empresa, incorporadora ou construtora, vai entrar em contato comigo e falar, olha, seu terreno é adequado, eu gostaria de construir aqui um empreendimento, pode ser de condomínio, pode ser de casas, edifícios, e em contrapartida, eu vou te, além de repente, um pagamento de outorga, eu vou te, né, que é uma obrigação pecuniária, eu vou te dar algumas unidades aqui autônomas desse empreendimento, tá? Então, essa é a permuta física, ou seja, eu, como dono do terreno, estou transferindo o direito de construir neste terreno a uma empresa, em contrapartida, irei receber algumas unidades como forma de pagamento. Tá? E também tem a questão financeira. O que é a permuta financeira? Eu, nesse mesmo contexto, como dono do terreno, transfiro a esta construtora, ela vai comercializar essas unidades, eu não tenho propriedade sobre as unidades, mas ela vai comercializar, e a um determinado percentual da venda, ela vai me repassar como recurso. Então, a seguradora garante na imobiliária que o empreendimento vai ser construído e que essas unidades vão ser repassadas ao segurado, e na obrigação de permuta financeira, que este empreendimento será construído e que os valores comercializados das unidades autônomas, isso pode ser comerciais ou residenciais, vão ser repassadas ao permutário, tá bom? Garantias de loteamento, tá? Loteamento, geralmente a gente tem como obrigação as obras de infraestrutura, né? Então, se uma empresa quer construir, fazer um loteamento, ela vai reportar à prefeitura. Então, ela vai solicitar à prefeitura para que faça o loteamento daquele terreno que ela tem. A prefeitura imediatamente vai solicitar, ela fala, olha, para fazer o loteamento, você vai ter que construir o asfalto, vai ter que fazer as ruas, vai ter que fazer escoamento de chuva, vai ter que fazer coleta de esgoto para cair na rede para tratamento, vai ter que colocar os postes. Então, quando ela reporta a necessidade, né, quando o cliente reporta a necessidade de se fazer um loteamento, ele vai buscar junto à sua prefeitura as obrigações a serem cumpridas. E ali tem alguns casos em que a prefeitura tem uma lei de parcelamento do solo, que tem ali as exigências de garantia, e o seguro-garantia é previsto nesses tipos. A depender do município ou do estado, isso pode ser até de 130% do valor das obras de infraestrutura. Então, se uma obra de infraestrutura custa 1 milhão, ela vai custar lá 1.300.000, né, como valor de importância segurada a ser garantida. Então, se tem uma obrigação a ser realizada
dessas obras, tá? Então, a seguradora resguarda o cumprimento das obras de infraestrutura. Então, essas são todas as modalidades tradicionais, o padrão, o feijão com arroz que a gente fala hoje das seguradoras, tá? Do lado das linhas financeiras, o que a gente tem? A gente tem a financeira propriamente dita. E aí vamos pegar como exemplo, que também causa, às vezes, muita confusão de entendimento. Isso aqui é uma permuta, é uma financeira, isso aqui é o adiantamento de pagamento. Então, vamos lá. Eu sou o dono do terreno, tá? E como forma de... e eu tenho, novamente, a consultora incorporadora interessada na aquisição daquele terreno. Mas ela vai me pagar em 48 vezes. O fato dela só ver o pagamento, a condição de pagamento, e não atrelado a qualquer entrega do empreendimento, ou seja, não está atrelado a um determinado risco, né? O risco único é dele não ter condições de efetuar o pagamento, ela é financeira, ela não consegue ser enquadrada como uma permuta. Por quê? Porque não tem aquele ativo, não vai gerar o projeto, não tem uma questão de estudo de interessados, de volume de massa, da região. Então, a única obrigação é pagar. Assim como quando se tem uma questão de adiantamento de pagamento. Olha, eu vou te adiantar um valor, mas você tem que me entregar um determinado produto e você vai me pagar em X meses. Então, você não tem uma amortização, você tem uma simples obrigação de repagamento. Então, essas garantias, né, que a gente tem de cunho único e exclusivo de solidez ou de condição de pagamento, ela diz respeito às garantias financeiras, tá? Outro tipo de garantia que a gente tem, que a gente chama de pagamento, mas ela está atrelada a um tipo de obrigação, que é compra e venda de energia, que é o chamado custe e custo, que é o custo de transmissão e o custo de distribuição. A gente tem também o transporte de gás, acho que como segurado mais relevante a gente tem a TAG, que é do grupo Engie, que exige alguns tipos de garantia. O que a gente garante? A gente garante, basicamente, dependendo do escopo de pagamento, que sobre um valor de 3 faturas que vai se honrar aquele pagamento. Tá, mas por que esse tipo de obrigação ela não está atrelada a uma condição única e exclusivamente financeira? Se a obrigação da companhia aqui, se o risco como um todo, ele está atrelado a uma obrigação de pagar. Porque você tem a entrega de um serviço, ou seja, você tem uma eficiência da outra parte, que é o segurado ou o tomador, na realização deste serviço. Ou seja, ele está te entregando a energia, em contrapartida você está realizando o pagamento. Ele está te entregando o gás, e em contrapartida você está pagando pelo transporte do gás. Então você tem uma parte bipartida de relações de obrigações. Por isso que elas acabam não se enquadrando como uma obrigação de cunho exclusivamente financeiro. E essas garantias, elas não são 100% da obrigação. Como eu falei, elas representam uma parte do risco. Então, por exemplo, pela entrega de energia, pelo transporte de gás, pelo custo de distribuição e transmissão, geralmente se tem convencionado no mercado que o valor da importância segurada são de 3 faturas. Então, você não tem 100% do risco, diferente quando você tem numa condição de garantia financeira, tá? Como a gente falou também nos processos judiciais, aqui eu vou tentar, de alguma forma, trazer algum ponto que possa auxiliar na prospecção de negócios, mas, assim, judicial hoje é o carro-chefe de boa parte das seguradoras do mercado de garantia, tá? Deve representar aí de faturamento das companhias de 60% a 70%, tá? Então, ele efetivamente, a gente pode dizer que através desse produto, né, junto ao seu cliente, você vai abrir portas, você vai conseguir ver a necessidade para outras garantias que ele possa ter. Mas aqui, a gente sabe que a carga tributária, a carga trabalhista, dificilmente você tem uma empresa que não tem algum tipo de encargo ou de obrigação ou de passivo a pagar decorrente de processos judiciais hoje no Brasil por conta disso, tá? Então, isso aqui, o judicial é a porta de entrada para o seu cliente. Como é que você pode vender esse produto, né? Lógico, depende muito do porte da companhia, de como ele reporta as informações financeiras, mas geralmente as empresas que emitem notas explicativas, ao final lá das suas notas explicativas, eles têm um campo de provisões. E lá você vai encontrar o que está provisionado, muitas vezes através de fiança bancária, ou títulos da dívida pública, ou qualquer outra forma, né? Terrenos, imóveis, né? Que a empresa colocou como garantia a esses processos judiciais, vocês conseguem identificar no balanço da empresa. Então, lá você vai conseguir dar uma consultoria, um auxílio ao seu cliente, para, de repente, falar, olha, por que você não escolhe o seguro-garantia? Como é que estão os status desse processo?
o que a gente pode efetivamente auxiliá-lo na colocação desses riscos. Então, essa é uma maneira de você tentar abrir as portas para outras modalidades ou para outros produtos do seguro garantia, tá? Então, a gente tem o cível, o fiscal, o trabalhista, o recursal e o parcelamento administrativo, tá? O administrativo de crédito tributário, o que a gente garante? Geralmente, eu vou tentar fazer uma analogia aqui do administrativo de crédito tributário com o nosso dia a dia com a pessoa física. Quando a gente faz aquisição de algum produto numa loja, ou vai no posto de gasolina abastecer, sempre quando você vai pagar, o frentista ou o atendente da loja pergunta para você, você quer o CPF na nota? Você pode escolher que sim, você pode escolher que não. Se você escolher que sim, você vai lá, coloca seu CPF, geralmente a Secretaria do Estado, 2, 3, 4 meses depois, faz o cálculo do valor do tributo ali que você pagou e que pode ser devolvido para você, e você recebe esse dinheiro. Mas você recebe lá na frente, né? Se você faz uma compra hoje, talvez lá em dezembro volte algum pedaço desse valor que você pagou desta compra, decorrente da recuperação de imposto. E o que é essa administrativa de crédito tributário na função de empresa? Nada mais é do que exatamente isso, só que a empresa apropria antecipadamente a aferição deste crédito. Então, como pessoa física, o Estado vai aferir esse crédito para te pagar lá na frente, como empresa jurídica, a empresa vai apresentar, falar o seguinte, olha, para o mês de junho, eu vou apropriar 10 milhões de créditos. E aí, o que se garante desse escopo? Justamente a aferição, a idoneidade, que aquele crédito efetivamente ele existe, ele compreende. Esse tipo de modalidade é muito comum no estado de São Paulo, nas empresas que têm a tramitação de mercadorias por lá. Por quê? Porque o estado de São Paulo, né, o Cefaz de São Paulo, ele tem um regime especial que trata desse benefício ou que trata desse assunto sobre as garantias. Então, ele é muito bem estruturado. Obviamente que todos os estados têm algum regimento de administrativo de crédito tributário, mas confesso que alguns ainda têm uma percepção de voltado muito mais para uma garantia financeira do que efetivamente para aquilo que se busca garantir, né? Que é a aferição dos créditos tributários, tá? Então, de uma maneira simples ou genérica, a modalidade administrativa de crédito tributários é exatamente isso. Ou seja, você vai resguardar as obrigações ou vai assegurar que aqueles créditos que a empresa está se apropriando são verídicos, que eles efetivamente têm aquele valor ou que eles compreendem aquela obrigação. Tá? Garantia de completion bond. O que é o completion bond? É uma modalidade que não é tão usual, mas ela pode existir. Tá? São garantias para os agentes financeiros. Né? Então, como a gente citou no início das garantias tradicionais, por exemplo, na construção de um parque eólico, né, de riscos estruturados, a nossa empresa ou a empresa vai captar, o nosso tomador vai captar para fazer aquele projeto, além de dispor de recursos próprios, ela vai precisar de uma parte de financiamento. E a gente sabe que os projetos de infraestrutura no Brasil, eles têm um potencial de financiamento muito grande, né? Geralmente, quando se tem um processo licitatório, a gente já tem até, inclusive, os bancos já informando ao mercado que para esse tipo de linha de transmissão, eu consigo financiar até 80% dos projetos. Aí vem o BNB, para esse tipo de objeto, eu consigo financiar 50%. Para empreendimento solar, o Banco Sudan consegue dispor de 70%. Então, ou seja, a empresa vai capturar fontes de recursos para a construção de um determinado tipo de empreendimento. E para que isso seja garantido, para que o banco tenha a segurança de que se vai construir um empreendimento, uma das possibilidades de garantia pode ser o completion bond. O que ele garante? A construção, o término do empreendimento. Tá? Aqui, este produto, ele não garante, por exemplo, o serviço da dívida. O que é o serviço da dívida? Quando eu faço a contratação de um recurso junto a uma instituição financeira, eu tenho alguns critérios de liquidez, né? Liquidez seca, liquidez geral, liquidez corrente, e o banco às vezes vai exigir da condição da empresa que ela mantenha um determinado nível de liquidez, que ela tenha condições de fazer o seu repagamento de cumprir com aquele serviço da dívida, ou até mesmo fazer o repagamento. O produto não se presta a isso, ele se presta à construção ou à conclusão do empreendimento. Por quê? Se você tem uma linha de transmissão, o adjudicatário, ou o nosso tomador, empreendeu recurso próprio, pegou recurso de financiamento, terminou a construção do empreendimento,
naturalmente, pela geração de receita que ele passa a ter, ele consegue fazer tanto ter o seu retorno de capital empreendido, como fazer o repagamento dessa dívida. E a partir dali, não existe mais a obrigação de seguro, tá? Então, mas ainda assim, não é um produto tão difundido, não é um produto que tenha tanta comercialização, mas sempre que tiverem a oportunidade e que tiverem a possibilidade, a ESE tem total interesse no endereçamento desse tipo de modalidade, tá? E por último, aqui a gente trata do aduaneiro, admissão temporária. O aduaneiro, a admissão temporária nada mais é do que, de repente, algum equipamento, alguma máquina que venha de fora do país, ele vai servir para alguma utilidade de contrato, para exercer alguma obrigação aqui no Brasil, e aí, para que não haja o pagamento dos encargos, ou para que a Receita Federal tenha a comprovação de que efetivamente esse equipamento vai permanecer aqui no período adequado, que a sua utilização vai ser apropriada, se tem a garantia de admissão temporária, ou seja, se suspende as obrigações de pagamento dos débitos do produto aqui no país, e obviamente quando ele termina esse período, ele retorna ao seu país de origem, tá? Dentro do aduaneiro também tem uma modalidade que é do débito de importação, tá? Que envolve aí regime de drawback, que envolve canal cinza. Esse tipo de produto, dependendo do escopo de risco ou de obrigação, basicamente é para liberação de mercadorias, mas ele vai muito mais voltado pela nova resolução que se tem através do judicial, né? Ele vai ser utilizado ali para uma discussão de um débito de importação, que é uma dívida ativa, né? Para se tratar no âmbito ou na esfera administrativa, e se não houver acordo entre as partes, a judicialização do processo, tá? Então, assim, de uma maneira geral, os escopos de obrigações aqui que a gente tem, eles são divididos desta forma. Mas, óbvio, com a circular SUSEP 662, como eu citei, existem outras possibilidades de garantias, né? Então, a cada seguradora, né, você não tem mais uma padronização dos produtos, né, do que se pode ter, ou para algum determinado segurado específico você vai ter algum clausulado. Então, é sempre importante, nesse quesito de orientação aos clientes, entender quais são as necessidades, o que efetivamente você busca, o que você procura contratar. Você precisa de uma garantia de performance, essa garantia precisa ter cobertura de multas, precisa ter cobertura adicional trabalhista previdenciário. Então, assim, a seguradora ela vai dar todo esse respaldo sempre que consultada a respeito disso, tá? Então, com a 662 existem diversas possibilidades, tanto de clausulado quanto de modalidades, tá bom? E aí, para a gente finalizar, quais seriam os benefícios hoje do seguro-garantia, né? Então, a gente tem um custo de contratação menor. Por quê? Se a gente pensar na fiança bancária, a fiança bancária está atrelada a uma taxa de juros. Então, certamente, o custo daquela contratação ela é muito maior do que a contratação de um seguro-garantia, tá? Agilidade na contratação. Para o seguro-garantia, você precisa de poucos documentos, ou muitas vezes os corretores conseguem até fazer via portal, sem qualquer interação com a seguradora, com o pessoal de subscrição, com o pessoal de crédito, de regularização de contragarantia, de todas as nuances que tem por trás desse risco. Então, você tem uma agilidade na contratação, diferente de outros produtos em que você tem uma morosidade de entrega de documentos, de comprovações, que exige uma série de fatores para que se cumpra com essas obrigações, tá? Linhas de crédito, ou seja, o seguro-garantia, ele não toma uma linha de crédito da empresa, né? Como a gente estava tratando agora. Se uma empresa ela pega a fiança bancária, ela está tomando o recurso da linha de crédito. É a mesma coisa quando a gente, como pessoa física, incorpora o nosso cheque especial ao salário, né, ou à conta corrente. Então, aquilo não faz parte do negócio. Hoje a gente está tomando um risco que não é nosso. Hoje a gente está tomando um crédito que não faz parte daquele escopo de obrigação. Então, o seguro-garantia não faz com que a empresa perca liquidez, que ela consiga pegar recursos na empresa junto ao mercado financeiro para capital de giro, para empreender em projetos. Então, essas são algumas das vantagens, tá? E a avaliação de risco precisa. Como eu falei, dentro do seguro-garantia, não só no papel de corretor, mas a seguradora, principalmente na sua parte técnica, ela vai sempre auxiliar na melhor orientação ao produto. Aquilo que a gente estava comentando agora há pouco. Olha, a seguradora vai orientar, olha, nesse contrato que você mandou aqui, que você está pedindo essa garantia, veja que o tratamento do pagamento não prevê o seguro-garantia, prevê uma fiança bancária. Ó, você me pediu para contratar o performance, eu identifiquei aqui que precisa de cobertura de multas, precisa de coberturas adicionais, precisa da manutenção corretiva. Então, a seguradora ela é especializada nesse tipo de contrato.
porque o meio que versa esses contratos, eles não são completamente distintos. É meio que uma homogeneidade. Os contratos, independente do segurado, se ele é público ou privado, se é a empresa A, B ou C, se é o órgão público do DENIT, se é a NTT, se é a Artesp, se é a ANEEL, você tem mais ou menos uma padronização de produtos e a seguradora, como tem aquilo no seu DNA, no seu dia a dia, consegue fazer uma orientação mais precisa, né? Você consegue ter uma avaliação muito melhor, uma orientação mais assertiva de todos os escopos de seguro que são necessários à sua contratação, tá bom? É isso. Eu fico à disposição para qualquer dúvida, para qualquer comentário, para qualquer necessidade. Obrigado pelo tempo de vocês, tá bom? Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, porque eu não consigo ver vocês, eu efetivamente só consigo ver a minha apresentação. Paulista, tu sabe que a gente tem perguntas para ti, né? E tem mais um monte de coisa que eu quero te contar que aconteceu no chat aqui enquanto tu estava aí fazendo a apresentação. Mas antes, eu vou passar a palavra para o Valdecir, que ele tem algum recado aí importante para nos dar também. Bom, primeiro, obrigado, Paulista, aí pela explanação excelente que você fez. Aos amigos corretores aqui presentes, é óbvio, né? Vocês perceberam que a aplicabilidade do produto garantia é bastante vasta. A ideia hoje aqui foi passar uma visão geral, mas na sequência iremos fazer um contato com todos os inscritos para a gente fazer um compartilhamento das informações e fazer um trabalho de detalhamento para dar subsídios para que vocês possam ter toda a consciência na apresentação ao seu cliente. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Dentro do chat aqui, teremos várias perguntas. É óbvio, pelo tempo que temos, né, não será possível responder todas, mas a gente vai buscar aqui responder as principais. De novo, na sequência, a gente vai fazer um trabalho bem detalhado com cada um de vocês. A companhia tem uma atuação nacional, então todo o nosso time comercial estará à inteira disposição aí no detalhamento das perguntas e dar o apoio necessário, né, para vocês poderem trabalhar bem esse produto garantia da ESE. Obrigado. Ô, Valdecir, deixa eu te contar que a gente manteve aí uma média de 450 corretores conectados o tempo inteiro com a gente. E aí, assim, mandaram um abraço para ti, mandaram um abraço para mim, mas como já era de se esperar, o Paulista tem de tudo, que ele é o lindão, que ele é o cara, que ele é que sabe muito, é o expert. Só li verdades. Que bom, mas, assim, que bom. Pegando o teu gancho, a gente, infelizmente, tem só 8 minutos aí até a conclusão, então a gente não vai conseguir, de fato, repassar todas as perguntas que entraram. Mas a gente se compromete, o nosso time, algumas pessoas foram os menos tímidos, foram ali colocando o seu nome, dizendo, né, onde atuam, mas o importante é a gente frisar o seguinte: primeiro, a gente vai se comunicar com todos os corretores que se inscreveram e participaram, a gente vai disponibilizar material e, principalmente, em todos os lugares onde a ESE atua, tem um especialista de garantia para falar. Em o nosso time comercial como um todo, em cada um dos estados onde estamos, tem pelo menos um especialista de garantia. Então, a gente, de fato, tem muito para dividir nesse tema. Paulista, eu vou fazer o seguinte, eu vou passando as perguntas até estourar o nosso tempo. Tá bom, então, eu peguei algumas perguntas que foram mais recorrentes. A gente recebeu perguntas tanto no chat quanto por WhatsApp. Eu vou pegar as mais recorrentes para tentar sanar o maior número de pessoas aqui, as dúvidas das pessoas. Qual a estimativa de projetos de infraestrutura para os próximos anos, na tua visão? Boa pergunta, né? A gente sabe que o governo atual ele tem como prerrogativa utilizar um recurso público para a geração de renda e emprego, né? Então, naturalmente, a gente tem muito mais desenvolvimento de projetos, né? Acho que o governo geralmente pratica o PAC, né? Faz o Programa de Aceleração do Crescimento. Recentemente, acho que até foi disponibilizado 18 milhões até decorrente das questões de chuvas, né, que teve no Rio Grande do Sul, teve também agora um PAC de 5 bilhões para as universidades. O que isso oportuniza? Oportuniza a contratação de seguro, ou seja, esse recurso do governo indo para as instituições possibilita não só a entrada de capital para a contratação de ampliações, de melhorias. Então, assim, isso gera um fomento também no produto do seguro garantia, tá? Então, diversos projetos que acabam sendo abarcados por esses programas
saem efetivamente do papel, né? A gente viu mais recentemente também o TIC, né? Que é um trem entre cidades ali que vai ligar São Paulo a Campinas, que tem um valor expressivo de investimento, no qual uma parte desse recurso vem do governo. Então, a gente sabe que quanto mais o governo dispõe de recursos para as obras públicas, mais oportunidade de contratação a gente vai ter nesse período desse governo, tá? Legal. Mais uma perguntinha. Com a nova lei de licitações, o que muda, o que reflete diretamente no seguro garantia, se tu conseguir dar uma pincelada aí, que eu sei que o assunto é extenso, né? Bom ponto. A nova lei de licitações, o que ela pode impactar, efetivamente? Ela pode gerar mais receita, porque ela tem como obrigação garantir obras de grandes vultos, ou seja, a retomada das obras de grandes vultos. Como a gente comentou ali, quando a gente falou dos contratos públicos, a gente falou de um percentual de garantia de, por exemplo, 10%. E quando a gente foi para a área dos contratos privados, a gente falou de 30%, 40%, 50%. O que a nova lei de licitações ela traz? Ela traz uma possibilidade de percentual maior sobre o valor da garantia. Então, por exemplo, se eu tenho um conforto com um determinado projeto e eu ia receber um X de prêmio, este mesmo projeto ele vai custar mais caro ao tomador, ao empreendedor. Por quê? Porque ele tem uma obrigação de contratar um percentual maior de garantia, tá? Além disso, as seguradoras têm como prerrogativa ter a obrigação da retomada de obra, não simplesmente o pagamento, né? Ela pode substituir o empreendedor para que se conclua as obrigações ali assumidas. Então, como forma de captação ou para nós do mercado, seja a seguradora ou corretor, o benefício é de maior recurso, porque você tem uma obrigação maior de garantia. Obviamente que você tem que olhar também um copo meio vazio. Se eu tenho um cliente que ele já está tomado no mercado por diversas garantias, cada vez mais ele vai precisar de mais capacidade, ou seja, vai precisar de mais linhas de crédito nas seguradoras para conseguir compensar os projetos que ele acaba absorvendo nessas obras, tá? Legal. O seguro garantia pode ser utilizado na substituição de outras garantias em processos judiciais? Pode. Esse é um fato bem relevante e bem importante, né? Como a gente falou, é o carro-chefe hoje de quase todas as seguradoras, representa aí de garantia de 60% a 70% do faturamento. E muitas das empresas, elas continuam apresentando, por não conhecer o produto, o seguro, o fiança bancária, ou por algum medo, algum receio desse produto não ser aceito. Só que o produto já é amplamente divulgado, amplamente difundido nas diversas procuradorias, nos tribunais. Então, sempre quando você identificar que seu cliente tem a fiança bancária, a qualquer tempo, obviamente que não no seguro garantia, né, por um custo menor, porque tem regras de boas práticas de mercado, mas de outros produtos que ele tenha calcionado para este processo, você pode a qualquer tempo orientá-lo a fazer a substituição pelo seguro garantia, do benefício de custo menor, por também ter essa aceitação de produto de mercado, então fica muito mais fácil, tá? Mas pode sim, a qualquer tempo. Meu amigo, eu quero te dizer que eu tenho aqui a triste incumbência de dizer que a gente precisa ir para as considerações finais para encerrar, para cumprir o nosso prazo, reforçando aqui o nosso compromisso, que daqui a um mês estaremos de volta. Meu diretor vai dizer com quem a gente vai estar, vou deixar isso para ele dar essa boa notícia também, mas para dizer que a gente está muito feliz dessa oportunidade de poder estar mais próximos dos corretores, que a ESE é uma seguradora que está muito focada em cada vez mais entregar soluções de muita excelência para os nossos parceiros. Reforço de novo, a gente tem um time técnico e um time comercial extremamente preparado, qualificado para atender qualquer demanda, e aquilo que a gente, porventura, sempre a gente tem uma carta na manga no sentido, ontem a gente estava aí fazendo uma reunião com o nosso vice-presidente técnico, Gabriel Bugajo, e o corretor trouxe uma demanda que a gente ainda não está desenvolvendo, e o Gabriel foi taxativo de dizer, daqui a 2 meses eu vou estar te entregando. Então, a gente sempre está com alguma coisa aí de surpresa para lançar para o mercado, e isso está muito no DNA da ESE, e a gente fica muito feliz de poder estar promovendo esse encontro mensal com os corretores, e todos os meses a gente vai estar vindo falar de alguma linha com algum dos nossos heads, e acho que isso vai ser uma aproximação cada vez mais bacana, e a gente vai aprimorando. Entraram no chat muitas sugestões para a nossa live, do que fazer, onde a gente disponibilizar, a gente vai analisar tudo e tentar fazer sempre tudo da melhor forma para fazer uma entrega bacana. Dito isso, eu já me despeço, agradeço a participação
jogo a bola aí para o Valdecir. Não, acho que eu vou deixar o Valdecir para encerrar. Para o Paulista primeiro, para as considerações finais, e depois o Valdecir encerra para a gente. Obrigado, Déia. Obrigado, agradecer a ESE pela oportunidade, né? Falar um pouquinho do produto, aos nossos parceiros. A ESE não tem vaidade, então sempre que a gente é muito acessível, quem trabalha conosco, quem acessa os nossos comerciais, sabe que não tem, a gente vai estar sempre à disposição para auxiliá-los, sempre que precisarem de alguma orientação, a ESE está à disposição. Me coloco à total disposição de vocês para o que necessitarem, alguma dúvida que ficou pendente. Sei que alguns têm o meu contato pessoal, então fiquem à vontade para qualquer dúvida, para qualquer solicitação. A gente quer fazer negócio, a gente quer tentar propor soluções para vocês da melhor maneira possível. É o jeito ESE de fazer, é a aceleração máxima, é o jeito que a gente busca tratar o nosso cliente com confiança e responsabilidade, tá bom? Muito obrigado. Pode falar, tem ideia de quantas visitas a gente já marcou nesse meio tempo para ti e para o Vitor em Curitiba. Fica tranquilo que o pessoal vai te acionar bastante. Pode deixar, eu fico à total disposição. É sempre um prazer falar daquilo que a gente gosta de fazer, tá bom? Obrigado de coração. Valdecir. Obrigado, Paulista. Excelente novamente. Obrigado, Andréia. Aos nossos parceiros corretores, um agradecimento especial para vocês, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Eu gostaria que rapidamente, buscando aqui uma pergunta do chat em relação à nossa marca, né, passar um pouco para vocês que fizemos um trabalho extremamente pontual em relação à abrangência da nossa marca. Então, no final do ano passado, nós fechamos o patrocínio do Corinthians, fechamos no início do ano Stock Car e Fórmula Truck, justamente para fortalecer a nossa marca no nosso cliente final, que é a pessoa física, com a nossa entrada no Personal Lines, né? Então, vocês fiquem tranquilos que a gente tem feito uma ação bastante forte em relação à marca, né? Hoje, a gente também tem feito um trabalho bem especial nos aeroportos, com a nossa presença também nos principais aeroportos. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Tá? Um outro ponto principal aqui, que eu não deixaria de passar para vocês aqui, que dentro da nossa distribuição, né, como eu falei lá no início, né, que somos uma companhia de multicanais e multiprodutos, o nosso principal distribuidor é você, o corretor de seguros. Então, é para você que trabalhamos todo dia, incansavelmente, para trazer um processo leve, desburocratizado e que a gente possa, em conjunto, focar na venda, que é o que todo mundo quer. Muito obrigado. Para a próxima live que teremos, nós teremos a presença, né, do nosso head de transporte, Paulo Alves, que é uma sumidade aí no produto. Então, com certeza, né, estaremos novamente presentes aqui para apresentar todos os diferenciais do nosso produto e contamos desde já com a presença de todos, né? E mais uma vez, obrigado. Chegamos aqui a praticamente 500 participantes, então um número bastante expressivo. Então, um obrigado aí do coração para todos e fiquem bem. E até dia 10 de julho, 10 horas, esse é um compromisso que vocês têm conosco daqui até o final do ano, né, Valdecir? Com certeza. Valeu, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Um beijo.